Olá pessoal, sou o professor Denner. Estou trazendo um projeto. O nome do projeto é Educação de Higiene e Limpeza para a Escola Pública. O objetivo do projeto é a educação a nível de convivência, de limpeza, de preservação do patrimônio, né? Nós temos visto aí os alunos chutando lixo o tempo todo, jogando lixo no chão, riscando carteira, deixando lixo embaixo da carteira. Então, o que acontece? Precisa de uma ação coordenada, evidentemente partindo da gestão, da coordenação, para com os professores, primeiramente, de consciência, de postura de professor. Postura de professor dentro e fora de sala de aula, com todos os alunos da escola. Não é só com o seu aluno, é com todos os alunos da escola. O objetivo do projeto é conscientizar professores e alunos. Os professores, para que eles orientem, sejam educadores dentro e fora de sala de aula. Né? Não é possível o professor passar no pátio, ver o aluno chutando lixo e não falar nada. Né? Ou ver o aluno brigando e não falar nada. Então o professor ele precisa ter uma ação mais efetiva dentro da escola. Então uma conversa semanal de consciência dos professores, tá? De todos os professores. O engajamento em relação ao projeto. Porque o projeto ele não se limita à parte de limpeza. Ele é um projeto que vai ser embasado nos princípios de organização, de valores, de ética, de moral no sentido de comportamento humano, daquilo que a gente tem de valores humanos, de edificação, de construção da vida, né? Do sentido da vida. Imagina uma criança que joga lixo no chão, né? Que não dá descarga, que risca, que quebra. Qual o sentido da vida para ela? Né? É quebrar, é depredar. Né? Então, assim, espiritualmente, ela está sem uma orientação filosófica, uma orientação de vida, né? Porque já vem de uma sociedade desestruturada, de um governo desestruturado, né? E eu não estou me referindo aqui a governo estadual, estou me referindo em geral mesmo. A nossa legislação educacional, eu tenho várias críticas no meu canal à legislação, eu acho muito ruim, né? É uma legislação que ela tem muitos problemas, né? Então, assim, não vou entrar nesse mérito aqui. Aqui eu quero ser bem objetivo, né? Então, o objetivo são ações coordenadas para catar lixo, para varrer a escola, sempre acompanhada por um professor, por um agente, né? Mas sempre coordenado, precisa ser coordenado. As ações acontecerão sempre 2 vezes por período, sendo na segunda aula. Então, o professor precisa orientar. No Fundo 2, o professor precisa orientar os alunos o que vai acontecer. Né? E no Fundo 1 é mais fácil, porque o professor tem mais vínculo com os alunos. No Fundo 2, o professor ele fica muito sem vínculo com o aluno. Né? Não todos. Claro, tem professor que tem grandes vínculos com os alunos. Né? Mas como troca muito de professor, o vínculo é menor. É óbvio. Né? Então, assim, o professor precisa ter mais postura de professor dentro de sala de aula. Né? E no sentido de educar. Tá vendo a coisa errada, você tem que falar, não pode deixar. Né? Então, assim, na segunda aula, orienta aos alunos o que vai acontecer. O agente vai na sala, né? Vai sair 2 turmas, pelo menos tem que ter um agente olhando e 2 professores. Se possível, um diretor acompanhando. Né? Mesmo que seja de longe, o diretor pode dar uma fiscalizada de longe, orientar, e aí a gente vai fazendo as ações. Tá? Sem ter uma ação coordenada, eu não aconselho fazer o projeto, tá bom? Eu acho que pode dar problema, tá? Por quê? Porque se não tiver primeiro, a ação com os professores, que são uma reunião com os professores, eu acho que essa reunião tem que ser semanal, 10 minutos sempre na reunião pedagógica, no ATPC, conversar com os professores sobre isso, sobre esse plano, né? E o professor precisa orientar, ter mais postura fora da sala de aula, durante o pátio, né? Ter mais postura de professor. Né? E isso aqui não é uma crítica. Não quero que levem como uma crítica. Ah, ele está falando isso, é para mim, para ser inteligente. Não, pelo amor de Deus, gente.
Não é essa a ideia, tá bom? Eu não sou perfeito, não sou nenhum ser superior a ninguém. Eu também tenho meus erros e também preciso melhorar em muita coisa. Mas a gente precisa se vigiar. A gente não pode passar do lado de um aluno que está brigando, não falar nada. A gente não pode passar do lado de um aluno que está chutando lixo e fingir que não é com você, né? Então, assim, essa ação com os professores ela precisa existir, né? E depois da ação com os professores que a gente vai para a ação com os alunos, de que vai precisar conversar com os alunos, trazer essa consciência de vida, de limpeza, de reflexão, de higiene, e aí fazer um mutirão. Sem fazer esse plano de ação, essa ação, o mutirão não dá certo. Só o ato de ir lá e limpar não vai funcionar. Precisa saber por que eles estão fazendo isso, né? Eles precisam sentir até prazer em fazer isso. Eles vão gostar, mas a gente precisa levar isso para eles, né? A gente precisa dar esse ouro para eles, né? Então, esses mutirões eles precisam ser coordenados, tá bom? Precisa ter acompanhamento do professor e o professor precisa ter postura. Se ele não tiver postura, se a hora que ele tiver com a turma lá do 7º ano e os alunos começarem a fazer tudo errado e ele não tiver uma postura, o mutirão vai dar errado, né? Então, assim, e esse mutirão não é só na hora de sair, de ir lá e fazer a limpeza, é o tempo todo, né? Porque nós temos visto aí aluno riscando carteira na frente do professor, o professor não fala nada, né? Aluno indo lá depredando a escola, né? O professor às vezes tem medo do aluno. Não pode. O senhor não pode ter medo do aluno. Nós não podemos ter uma postura autoritária. Mas nós precisamos ter uma postura de educação, né? Uma postura de respeito. Você me respeite, né? Eu sou seu professor, você me respeite. Eu vou te respeitar também. Mas eu sou seu professor, né? Então a gente precisa trazer isso para o aluno, porque senão a escola ela começa a desintegrar como escola, né? E aí nós sabemos que a nossa sociedade já está desintegrando, né? Como sociedade, nós temos aí uma sociedade extremamente doentia, né? Com famílias com problemas, com pais alcoólatras, pais drogados, pais que mandam mensagens absurdas, alunos problemáticos, alunos com déficit de atenção, alunos com problemas, às vezes, psicológicos muito graves, com uso de drogas, envolvido em crime, né? Então a gente precisa educar eles. Qual a nossa função? É essa, tá bom? Vou colocar aqui inteligência artificial, senão eu vou ficar falando, eu não paro de falar, tá bom? E espero que todos gostem. Um grande abraço a todos. Valeu! Projeto: Educação de Higiene e Limpeza para a Escola Pública. Autor: Professor Denner José Datti. Torno o presente projeto uma obra de domínio público. Resumo: a educação se faz da formação, da integração social, da preservação, da evolução, do convívio social, da busca pela harmonia, pela evolução constante, em todos os aspectos, social, intelectual, comunitário, pedagógico, educacional. Os ambientes de convívio que integram o ser se fazem desde o contato com a mãe, o convívio com a família, o desenvolvimento da criança. Não importa o quão dificultosa seja a estrutura familiar, desde aspectos de condições financeiras, como aspectos de condições de entendimento, integração e interação social, ou seja, por mais que a criança venha de um ambiente muitas vezes sem estrutura, a escola tem a função de educar e direcionar a criança e de certa forma a família, para que haja uma real evolução em todos os aspectos do ser.
Essa é a necessidade de se implementar um programa educativo direcionado para que as crianças desenvolvam o zelo pela própria vida, o zelo pela própria existência, o zelo pelas coisas que elas mesmas têm, como a escola. Diante de um momento estrutural tão difícil na nossa sociedade, se faz necessário que a escola pública tenha, além da parte pedagógica, como as disciplinas básicas como português, matemática, história, geografia, ciências, entre outras, mas é preciso que haja um maior engajamento para a educação do comportamento humano, dos valores, da ética, da verdadeira cidadania, da preservação do próprio homem. É preciso uma ação de educação focada na limpeza e na conservação do ambiente escolar, mas para isso são necessárias medidas de ação disciplinar e educativa, de maneira alegre, colaborativa, focada em mutirões, com estrutura pedagógica direcionada e coordenada pela direção escolar. Justificativa. Temos visto a depredação do patrimônio público, no caso as escolas, em constante evolução. Essa depredação consiste em várias ações dos alunos como, riscar as carteiras, estragar as carteiras, riscar as paredes, depredar banheiros, grades, jogar lixo no chão, chutar lixo diariamente, fazendo das garrafinhas PETs de bolinhas de futebol, estragar torneiras e bebedouros, quebrar portas de banheiros, pichar, chutar portas, etc. Esse comportamento reflete a falta de valores, de ética, de cidadania e de autopreservação, o que nós como educadores temos a obrigação de formar e edificar. Só é possível ensinar através da prática, pois o ensino teórico não é o suficiente, por isso, são necessárias ações coordenadas e repetidas, pois somente através do condicionamento dos alunos é que iremos obter o sucesso. Só conseguiremos obter sucesso também se todos os professores se comprometerem a fiscalizar a sua turma e para isso precisamos de uma ação paralela da coordenação com os professores e para isso precisamos incluir uma ação nesse programa para os professores. Objetivos. Objetivos gerais. Os principais objetivos do projeto e das ações são: educar, condicionar, formar e orientar, professores e alunos. Objetivos específicos. Item objetivo aos professores. Aos professores o objetivo é conscientizar de que a educação não se limita apenas à parte do conteúdo acadêmico e do conteúdo disciplinar, mas é preciso educar os alunos a construírem valores, terem ordem, ética, moral, a moral do sentido filosófico, que se refere ao conjunto de princípios, normas e valores que orientam o comportamento humano. Os professores precisam ter consciência de que apenas lecionar a matéria é insuficiente. Cobrar dos professores uma postura em sala de aula de orientação constante disciplinar, e cobrar postura dos professores fora das salas de aula, ou seja, na escola, de orientar os alunos a fazerem filas, a não chutarem lixo. Os professores devem ser cobrados a terem uma postura de educador dentro de todo o ambiente escolar. E tem objetivo aos alunos: educar, conscientizar, formar, orientar, edificar e condicionar os alunos a terem um comportamento construtivo e não depredatório. Formar e edificar um pensamento crítico e reflexivo sobre o ser, sobre a vida, sobre valores e princípios. Introduzir a ética e a moral filosófica, de reflexão sobre normas e comportamento humano, condicionar os alunos a melhorarem o comportamento em geral, principalmente em relação a chutarem lixo dentro da escola, a formação de filas após os sinais de entrada, sobre jogar lixo no chão, deixar lixo debaixo das carteiras, riscar carteiras e paredes, depredar, quebrar, depreciar, estragar, cadernos e material escolar e outros comportamentos ao que já estão condicionados a fazerem. Não será fácil,
pois os alunos estão condicionados a terem um comportamento agressivo, a chutarem lixo, a jogarem lixo no chão. Eles estão condicionados a fazerem isso, pois fazem diariamente e os professores precisam agir o tempo inteiro dentro do ambiente escolar. Ação com os professores. Para o projeto ter êxito é necessário que os professores estejam engajados nesse projeto. É preciso que os professores entendam que tanto os alunos estão condicionados ao comportamento depreciativo, como será necessário que os professores sejam educadores dentro e fora da sala de aula, interagindo com todos os alunos da escola dentro do ambiente escolar. A chamada de consciência é para que os professores trabalhem a parte educativa fora da sala de aula, independente de os alunos serem seus, pois todo aluno da escola passa a ser aluno de todos os professores, existindo a convivência de professores e alunos. Como o Fundamental 1, os professores possuem um maior vínculo com os alunos e com as famílias, o Fundamental 1 será mais fácil de trabalhar essas ações. Já o Fundamental 2 é necessária uma conversa constante da coordenação e da direção com todos os professores do Fundamental 2, pois não podemos ter professores que não zelam pela limpeza e organização em sala de aula, bem como pelo respeito. Ação, conversa semanal de conscientização dos professores do Fundamental 2 e do Fundamental 1 em relação ao projeto. A conversa deve ser embasada nos princípios de limpeza, organização, valores, ética e moral. A coordenação deve sempre lembrar aos professores que a sua postura dentro da sala de aula não pode permitir jogar lixo no chão, deixar lixo debaixo das carteiras, comer em sala de aula, chutar lixos nas áreas da escola, fazer filas após o sinal de entrada e após o recreio, não riscar as carteiras, não depredar a escola. Sem essa cobrança da coordenação em cima dos professores fica difícil o projeto se sustentar. É necessária a ação em conjunto das coordenadoras e dos diretores escolares. É preciso cobrar uma postura dos professores em relação às atitudes de seus alunos. Os professores não podem se limitar a dar apenas matéria. Ação com os alunos projeto. A ação consiste em: primeiro, conversa dos professores em sala de aula sobre a preservação da vida e das coisas de uso comum, da escola, dos banheiros, das carteiras, conversando com os alunos diariamente sobre limpeza, não jogar lixo no chão, proibir chutar lixo e chutar garrafas PET e da higiene. Para os do Fundamental 2 é necessária a conversa de que eles precisam ser exemplos para os mais novos. As conversas devem se manter em clima de respeito, ordem e cobrança constante. Fundamental 2. Segundo, mutirão. Os mutirões de limpeza do Fundamental 2 serão acompanhados por um professor, um agente de organização escolar e por um diretor. Sempre uma turma na segunda aula e outra turma após o intervalo. Período da manhã. Os alunos sairão em mutirão pela escola catando lixo e varrendo, em ação coordenada, acompanhada por um professor, um agente e um diretor. As ações acontecerão sempre 2 vezes por período, sendo na segunda aula e logo após o recreio. Após o recreio, os alunos voltam para a sala e o professor organiza, o agente vai buscar a turma junto com o professor. Podem-se fazer ajustes de horários para os mutirões. Cronograma para a Escola Caetano de Campos. Segundas-feiras. Na segunda aula, 8º anos A, B e C, FAND. Segunda. Após o intervalo, nos anos A e B, FAND. Segunda. Terças-feiras. Na segunda aula, nos anos C e D, FAND. Segunda. Após o intervalo, primeiros anos A, B e C, ensino médio.
quartas-feiras. Na segunda aula, primeiros anos de ensino médio. Após o intervalo, segundo anos A, B, ensino médio. Quintas-feiras. Na segunda aula, segundos anos C e D, ensino médio. Após o intervalo, terceiros anos A, B, ensino médio. Sextas-feiras. Na segunda aula, terceiros anos C e D, ensino médio. Após o intervalo, técnico, as duas classes do ensino médio. OBS. É importante que o professor, ao voltar do mutirão com sua turma, converse com os alunos sobre a ação. A ação precisa ser feita semanalmente durante meses para ter resultado educativo, de consciência e de condicionamento. Período da tarde. Fundamental e segunda. Os alunos sairão em mutirão pela escola catando lixo e varrendo, em ação coordenada, acompanhada por um professor, um agente e um diretor. As ações acontecerão sempre na segunda aula e logo após o recreio. Após o recreio, os alunos voltam para a sala e o professor organiza, o agente vai buscar a turma junto com o professor. Segundas-feiras. Na segunda aula, primeiros anos A, B e C, FAND. 1. Após o intervalo, segundos anos A, B e C, FAND. 1. Terças-feiras. Na segunda aula, terceiros anos A, B e C, FAND. 1. Após o intervalo, quartos anos A, B e C, FAND. 1. Quartas-feiras. Na segunda aula, quintos anos A, B e C, FAND. 1. Após o intervalo, sextos anos A e B, FAND. 2. Quintas-feiras. Na segunda aula, sextos anos C e D, FAND. 2. Após o intervalo, sétimos anos A e B, FAND. 2. Sextas-feiras. Na segunda aula, sétimo S anos C e D, FAND. 2. Após o intervalo, voluntário, a turma que o professor quiser levar. OBS. Pode-se comprar saquinhos ou luvas plásticas para pegar o lixo do chão, para não haver reclamação dos pais. Pode-se fazer uma vaquinha para comprar vassouras para a escola, somente para essa finalidade. Conclusão. O projeto Educação de Higiene e Limpeza para a Escola Pública, desenvolvido pelo professor Denner José Datt, visa abordar um problema crítico enfrentado pelas escolas públicas, a depredação do patrimônio escolar e a falta de conscientização dos alunos sobre a importância da preservação do ambiente escolar. Ao implementar um programa educativo voltado para a limpeza e conservação, o projeto procura não apenas educar os alunos sobre valores como ética e cidadania, mas também engajar os professores e toda a comunidade escolar nesse processo. Os objetivos gerais do projeto foram claramente delineados, incluindo a formação e orientação tanto de professores quanto de alunos. Para os professores, o projeto destaca a necessidade de uma abordagem holística na educação, que vai além do conteúdo acadêmico e inclui o desenvolvimento de comportamentos responsáveis e respeitosos. Já para os alunos, a proposta é desenvolver um pensamento crítico e reflexivo que promova um comportamento construtivo e respeitoso em relação ao ambiente escolar. A execução do projeto inclui ações práticas, como mutirões de limpeza e conversas educativas, e é apoiada por um cronograma detalhado que garante a participação contínua dos alunos e professores. As ações são projetadas para criar um ambiente de aprendizado colaborativo e disciplinado, promovendo a responsabilidade e o respeito pelo espaço escolar.
A implementação bem-sucedida deste projeto requer um compromisso firme e coordenado de toda a equipe escolar, desde a coordenação e direção até os professores e alunos. A ação conjunta e a abordagem sistemática são essenciais para transformar a cultura escolar e garantir a preservação do ambiente educacional. O sucesso desse projeto não só contribuirá para a melhoria das condições físicas da escola, mas também para o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para serem cidadãos mais responsáveis e conscientes. A continuidade e o fortalecimento das práticas estabelecidas pelo projeto são fundamentais para alcançar resultados duradouros. Com o engajamento contínuo de todos os envolvidos e a aplicação consistente das estratégias propostas, este projeto tem o potencial de transformar significativamente o ambiente escolar e promover uma cultura de respeito e responsabilidade.